Fala, nação! Vencemos, mas não convencemos. Flamengo não demonstra futebol. Tem jogadores que não têm a mínima condição de jogar no elenco. Está no elenco, melhor dizendo. Preocupação com atletas do Flamengo com a parte física. Vamos falar do pós-jogo. Isso tudo e muito mais agora. Então peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Se você é novo aqui no canal e o canal for merecedor da sua inscrição, se inscreva, ativa o sininho das notificações, comenta, compartilha e deixa aquele like. Com a sua ajuda, quem sabe nós não consigamos chegar à marca de 1000 inscritos ainda este ano. Para quem já é inscrito, um muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e descer o dedo no like. Então, sem mais delongas, bora lá? Nação! Vencemos os 2 jogos contra o Vasco, mas mais uma vez não convencemos. 3-1 foi um resultado, vamos conversar aí, enganoso. O Flamengo achou os 3 gols aí em jogadas individuais, não coletiva da maneira que a gente achava que poderia acontecer. Já estamos mais da metade do 3º mês e não vemos evolução nenhuma, tanto tecnicamente, tanto taticamente, como jogada ensaiada, triangulações, nada disso. O que se vê é os jogadores, como já jogam juntos há um bom tempo, se conhece e aí, com a sua individualidade, a gente vê os lances que acontecem. O certo é, esse treinador, a cada jogo, mostra que ele está muito mais perdido do que até ele mesmo imagina. Alterações que nem ele sabe o que vai fazer. E é isso que a gente vai comentar. O Flamengo, os 3 gols, achado em jogadas individuais. Ayrton Lucas rouba a bola, vai avançando, finaliza, a bola rebate no zagueiro, sobra para o Pedro faz o gol. Logo em seguida teve um outro lance do Flamengo, mais nada, nenhuma criatividade, nenhuma, porque não tem jogada, porque o time não tem um coletivo ali, não tem um esquema onde eles vão se apoiar. Está tudo perdido, todo mundo correndo errado, todo mundo fazendo errado. E os jogadores que estavam se destacando começam a não aparecer, porque estão todos correndo errado. Essa é a grande verdade. A alteração do Gabigol é uma forma de mostrar isso. O Gabigol, quanto tempo que não faz um gol? Mas não é a questão do gol, porque a gente sabe que ele está se sacrificando para poder fazer com que o Pedro jogue nesse time principal. Mas está correndo todo errado. Mereceu a substituição? Não. A torcida começou a pegar no pé do treinador. Mas é isso que vai acontecer. Um dos melhores jogadores do Flamengo desde 2019, a cada jogo que passa, não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Essa é a grande verdade, não é culpa dele, pois corre errado, cansa-se muito rápido. Aonde já se viu o Flamengo jogar com 3 zagueiros? Não dá certo. Marcação errada no primeiro gol. Pedro e Davi Luiz não conseguiram acompanhar o raciocínio do Pedro Raul. Quem devia estar marcando o Pedro Raul? Era o Davi Luiz e não o Pedro. E no lance mostra o Davi Luiz atrás do Pedro. Mais uma vez, falha de quem? Do treinador, que não tem como fazer isso. O elenco, o DNA do Flamengo não é jogar com 3 zagueiros. Hoje eu não vou nem questionar o Everton Cebolinha, pois não joga naquela posição e foi um quebra-galho. E a maioria das jogadas do Vasco foi em cima dele. Por quê? Não tem esse cacuete de marcação. Essa é a grande verdade. Então o Cebolinha a gente exime. Agora, Vidal não dá, gente. Vidal pode esquecer. Isso aí pode esquecer.
Então vamos lá. Santos, bem, está voltando a fazer boas partidas. Ayrton Lucas, para mim, hoje, tirando o Pedro, foi o melhor jogador do Flamengo em campo. Se não foi o melhor jogador, né? O Pedro fez os 2 gols, mas se não foi o melhor jogador. Os 3 zagueiros, vamos lá. Davi Luiz, Fabrício Bruno e Rodrigo Caio. Perdidos os 3. Os 3, perdidos. Porque joga em linha, não tem um que sobre. Aí se dá o bote errado, toma a bola nas costas. Não tem condições. Teve um lance que o Alex Teixeira cabeceou no meio de 2 zagueiros, repetindo o que aconteceu no jogo passado. Se você está jogando com 3, não pode isso acontecer. Jamais pode acontecer isso. Mas mostra o quê? Que não tem condição nenhuma. Não é cacuete. As próprias características dos atletas não é para jogar com isso. Não adianta insistir. Esse Paulo Souza 2.0 aí, não adianta. Não adianta. Davi Luiz, mal. Rodrigo Caio, não jogou bem. Na alteração lá, quando saiu, qualquer um deles. Aí me tira. Vamos lá. Aí sai Rodrigo Caio, Gabigol e Everton Cebolinha. Aí entra Varela, entra Matheus França e entra o Everton Ribeiro. O Matheus França hoje jogou muito bem. Foi para cima, partiu, perdeu um gol feito, né? Mas hoje jogou muito bem. Entrou bem. O Everton Ribeiro está devendo. Essa é a grande verdade. Uma ou outra jogada ali, mas está devendo muito. E Varela, a gente sabe que jogou pelo sacrifício. Voltando agora de lesão e não está 100% recuperado. Essa é a grande verdade. Gerson e Thiago Maia. O Gerson está começando a voltar a jogar de volante, mas está perdendo muita bola. Por 2, 3 vezes perdeu bola que quase complicou o sistema defensivo, que já não está ajudando muito, mas quase complicou. Thiago Maia, enquanto estava jogando no meio, conseguiu dar conta. Entrou, voltou para trás depois da substituição como zagueiro, que não existe isso, não tem como isso. Aí se perdeu de vez. Vamos falar, Gabigol, perdido. Não consegue ser um jogador incisivo, que decide, que faz algo. Não consegue. E isso já está acontecendo. Por quê? Está correndo errado. Está perdido num esquema que não existe para ele jogar. E ele se matando para poder jogar, para ele poder fazer com que o Pedro jogue. Aí sai Gerson, que também sentiu. Entra Vidal, horroroso, horroroso. Esse chileno pode ir embora. Pode ir embora esse chileno, mas pode ir embora, que é horroroso. O Flamengo pode dar um jeito aí de resolver o contrato dele agora no meio do ano. Pode ir embora, pode ir para o Betis, pode ir para o Sevilha, pode ir para o Colo-Colo, pode ir para o raio que o parta. Horroroso, horroroso. Diz o quê? Não tem jeito. E aí a gente vê o treinador perdido, porque tira um zagueiro, recua um volante para jogar de zagueiro e tudo mais. Então assim, não tem como. O Flamengo ganhou, mas não convenceu. E não pode ser cortina de fumaça que a gente foi para a final. Não pode ser uma cortina de fumaça porque a gente foi para a final. Porque não é. O time está jogando mal. A diretoria tem que ser cobrada. Esse treinador tem que ser mandado embora. Mas aí não manda, como já saiu aí todos os veículos comentando, não manda porque não teve os jogadores que foi pedido. E a diretoria acha que está em débito e não vai contratar.
e não vai contratar. A janela termina agora dia 3 ou dia 4 de abril e não vai ser contratado os jogadores. Pode esquecer, não vai. Não cria essa ilusão. Enquanto o treinador não conseguir fazer a própria diretoria sentir firmeza nele, não vai ser contratado. O que pode acontecer de ser contratado, porque ele precisa, pois o que tem está machucados, estão contundidos ou voltando de lesão, é a lateral direita. Fora isso, pode esquecer. Pode esquecer, muito difícil. Ah, porque já está avançado com o Fabrício Dias. Ah, porque o Uribe, Matheus Uribe do Porto, já está resolvido. Matheus Uribe provavelmente só para o meio do ano. Fabrício Dias, o próprio staff dele já deixou claro que foi só apenas uma consulta, que não passou mais nada além disso, de uma consulta. Então assim, e aí? E aí? Então, vamos aguardar para a gente ver. E ainda insistem com o tal de Ângelo. Aí esquece. Aí esquece. Pagar 13 milhões de euros para um jogador que até hoje não vingou, pode esquecer. É gastar dinheiro à toa. Mas vai fazer o quê? Paciência. Então, assim, não pode ser. Esse treinador tem que ser mandado embora já, com urgência. Porque a partir de agora, de abril, o ano vai se afunilando mais ainda, pois temos as 3 principais competições, que é o Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. Com esse treinador, não vamos longe. Essa é a grande verdade. Se no Campeonato Carioca, que são times fracos, tira o Fluminense, porque desde o ano passado vem fazendo bom trabalho. O resto são times fracos. O Flamengo está passando sufoco. Vai querer ganhar de quem? Essa é a grande verdade. Vai ganhar de quem? Bom, mas aí, paciência. Bom, vamos falar aí sobre preocupação para a gente finalizar o nosso vídeo. Georgiano de Arrascaeta sentiu o pulpis. Foi dúvida. Aí teve o blefe ou não. Mas setoristas comentam que o Georgiano jogou meia boca. E isso eu não duvido que está jogando desde então. E aí saiu substituído aos 33 minutos. E aí um parecer médico constatou a lesão no adutor esquerdo do uruguaio. E ele amanhã será avaliado com mais clareza pelo departamento médico. E o outro jogador que estava cotado a jogar e não jogou, também foi colocado aí. Zagueiro Pablo sentiu a posterior da coxa. A preparação física do Flamengo está deixando a desejar. Quantos jogadores aí estamos perdendo por contusões musculares? Então, há uma dica. Deixa aí a dica. Cuidado. Esse negócio de aumentar a carga para poder compensar o tempo está acabando, estourando os jogadores. Essa é a grande verdade. Bom, nação, por hoje é isso. Vamos para a final, mas não convencemos. Essa é a grande verdade. A camisa pesa, é o 4º ano seguido que temos uma decisão entre Flamengo e Fluminense. Levamos 2, perdemos o ano passado e essa será a 4ª final. Então, vamos com tudo. Decisão é outra história, mas fica aqui a minha observação. Com esse treinador, Paulo Souza 2.0, não dá. Não dá. Não tem esquema, não tem jogada ensaiada, não tem tática. É só na qualidade dos jogadores. Essa é a grande verdade. O time do Flamengo, a gente olhando em campo, nua e cruamente, se não tem um esquema de jogo padrão, não tem tática e tudo mais, é um bando correndo atrás de uma bola e que resolve com a sua individualidade, pois habilidade os jogadores têm. Essa é a grande verdade. Então, no mais, se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, comenta, compartilha e deixa o seu like.
Quem sabe aí com a sua ajuda nós não consigamos chegar aí à marca de 1000 inscritos ainda esse ano. Para quem já é inscrito, muito obrigado, mas não deixe de comentar, compartilhar e descer o dedo no like. No mais, um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.